Bom, pessoal, vamos então para a liberdade de locomoção. Normalmente, quando se fala em liberdade, a gente pensa logo nela. Ah, liberdade é a gente sabe agora que tem de pensamento ou manifestação do pensamento. Perdoe-me. Nós temos a liberdade de profissão, nós temos a liberdade religiosa, nós temos a liberdade de locomoção também, mas não é só locomoção. Locomoção também, certo? E o que é a liberdade de locomoção? Está aqui o inciso que não me deixa mentir. Está aqui o inciso que diz: é livre a manifestação do... Desculpe, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Opa, primeira observação aqui. A locomoção é livre, olha o direito se relativizando. A locomoção é livre a locomoção em tempo de paz. Ok? Em tempo de paz, a locomoção ela é livre. Simples assim. Tá bom? Nelson, quer dizer que em tempo de guerra não é livre? Não. Em tempo de guerra, a locomoção pode sim, o seu direito de liberdade de locomoção pode ser cerceado ou diminuído, relativizado ainda mais. É possível que em tempo de guerra seja decretado o toque de recolher. Em determinada hora você não pode mais sair de casa. É possível que em tempo de guerra as pessoas não possam transitar entre os estados. Onde você está, você fica. Certo? Então, o direito de locomoção, ele, assim como os outros, é relativo. Perceba que você tem liberdade de ir e vir em tempo de paz. Seja você brasileiro ou você estrangeiro em território nacional, não importa. Mas ele continua, podendo qualquer pessoa, vírgula, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Nos termos da lei é outra relativização. Por exemplo, o estrangeiro quer entrar no Brasil, ele pode entrar no Brasil? Pode, mas dependendo do estrangeiro vai ter que ter o visto. O brasileiro que entrar no Brasil, pode entrar? Pode, mas dependendo do bem que ele estiver trazendo, vai ter que pagar imposto de importação. Ou não pode entrar com bem. O bem aqui pode ser considerado ilegal. O brasileiro quer sair do país, pode sair do país? Pode. Mas ele quer sair do país com seu filho menor de idade, pode sair com filho não sem autorização da mãe? Ou não sem expressa disposição no passaporte? Ou sem autorização do juiz competente? Percebe? Enfim, ou não sem autorização do pai, né, se o pirralho estiver saindo com a mãe. Enfim, é sempre nos termos da lei. Eu posso entrar, permanecer ou sair. Mas sempre nos termos da lei. Tá? Vamos imaginar aqui, neto locomoção, direito de locomoção, né? Ele pensa, opa, eu posso ir e vir. Aí ele vai andando e se pendura no poste, ao lado do banheiro, da janela do banheiro da casa de Renata. Aí Renata mora numa casa, tá lá tomando seu banho, e aí ela olha para um lado, a sensação de estar sendo observada, olha para um lado, uma porta tá fechada, olha para o outro e tá lá Neto. Neto tá lá, com olho duro, né? Nem pisca. E aí ela diz assim, rola na toalha assim, seu tarado, sai daqui! E Neto responde lá de fora, pendurado no poste, quase eletrocutado. Não, eu tenho um direito constitucional de ir e vir. A polícia chega, seu sem vergonha desse do poste, lá Neto quase eletrocutado, e ele grita pra polícia lá embaixo. Não, Nelson França disse, no curso online dele, que eu tenho direito de ir, vir e ficar. Vou ficar. Pode ou não pode? Claro que não. Não pode. Por quê? Porque seu direito ele é relativo. Ok? Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí que eu chego já. Vamos lá. Reunião. Vai anotando, anota tudo, tá? Reunião. Todos. Esse daqui é outro recordista, cara. Esse daqui, o inciso 16, cai pra caramba. E ele diz assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada, para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Oi, peraí. Vamos entender isso melhor. Olha só, requisitos para reunião. Opa, cadê? Xiii, não selecionei aqui, ó. Só um segundo. Só um segundinho. Perdi a reunião. Perdi, ó. Tudo bem, eu vou escrever aqui. Onde é que eu vou escrever? Vou escrever aqui.
Deixa eu ver. Só um segundo. Pensei que tivesse colocado ali. Ah, o Word. Pronto. Passou. Olha aqui, ó. Ó, vou escrever, tá? Tá bom? Reunião. Quais são os requisitos da liberdade de reunião? Primeiro requisito. A reunião tem que ser sem armas. Tem que ser pacífica. Tem que ser em local aberto ao público. Por enquanto, vamos só para essas três aqui. A reunião tem que ser sem armas, a reunião tem que ser... Opa, cadê? Tem que ser pacífica. A reunião tem que ser em local aberto ao público, certo? Imagina, a gente quer fazer uma reunião, vamos fazer uma reunião. Faltou um desses três pontos, pacífica, sem arma, local aberto, a reunião já passou a ser inconstitucional. Eu gosto muito do exemplo dos estudantes protestando contra o aumento da passagem de ônibus. Aí eles vão lá na via pública, opa, local aberto, sem nenhuma arma, opa, mãos dadas, caminhando e cantando, seguindo a canção, todos iguais, braços dados ou não. E aí eles estão lá caminhando, só que passa aquele ônibus com a placa majorada do preço, né, já, a tarifa já majorada, e o estudante não entende muito bem o que é esse caráter pacífico. O estudante vai lá, um deles pega uma pedra, joga no ônibus, os outros acham bonitinho e começam a jogar no ônibus também. Opa, acabou o caráter pacífico. Se acabou o caráter pacífico, o que acontece com o teu direito de reunião? Acaba o direito de reunião também. Certo? O que é que a polícia, normalmente a cavalaria faz? O que é que ela faz? Ela vai lá e senta o pau nos estudantes. Debela a reunião, acaba com e prende os cabeças. Ok? Certo? Nelson, eu só preciso desses três? Não. Eu preciso ainda do prévio aviso. Veja, eu não preciso de autorização. Não preciso de autorização. O que eu preciso, senhoras e senhores, é de prévio aviso. O que danado é o prévio aviso, Nelson? Prévio aviso, tá aqui, ó, tá aqui. O que é o prévio aviso? Prévio aviso é nada mais, nada menos que você comunicar à autoridade competente. Ei, autoridade competente, eu vou me reunir com meus pares no dia, horário e local marcado. Eu não tenho que pedir autorização. Ela diz, né, independentemente de autorização, não tem que dizer, será que eu posso? Não peço nada. Eu aviso, eu vou. E para que serve o aviso? Para que duas reuniões marcadas para o mesmo dia, horário e local não coincidam. O aviso é como se fosse para reservar o espaço público. Lembra que é local público, pacífico, sem armas, e eu aviso para reservar, para não frustrar outra reunião anteriormente convocada. Como é que eu vou saber se a outra reunião foi convocada anteriormente ou não? Pelo aviso. Quem avisar primeiro, se reúne. Certo? Ok? Uma vez, lá em Vicência, um candidato a prefeito estava fazendo seu comício. Eu gosto muito dessa história, fazendo seu comício com um carrinho de som lá. Eu prometo. E de repente, lá na praça, na outra extremidade da praça principal de Vicência, ouviu-se um barulho. E depois eles começaram a ver a pontinha de um trio elétrico. E essa pontinha foi aumentando, daqui a pouco o trio elétrico inteiro, e em cima do trio elétrico tinha ninguém menos que a Banda da Loirinha. Eu não sei de que região do país você é, mas você dá pra imaginar a Banda da Loirinha, né? Tinha uma loiraça, seminua, rebolando, estilo Tchan, é o Tchan, lembra do El Tchan? Pronto, era aquele estilo lá. A Banda da Loirinha, e aí a Loirinha lá, ninguém ficou na primeira reunião, no primeiro comício. Todo mundo correu pro outro comício. Todo mundo. Poxa, e pode, Nelson? Não pode. Por quê? Porque o cara que fez o comício primeiro, ele era o único que tinha avisado, inclusive. O segundo, o trio elétrico, nem sequer tinha avisado. Todo mundo foi pra lá. Nelson, e agora? Do lado da Loirinha, adivinha quem tava? O outro candidato, o candidato a prefeito. O outro, o concorrente. Eu não estava em Vicência nesse final de semana. Eu não sei onde eu estava nesse final de semana. Eu não sei o que eu estava fazendo de melhor, mas eu não estava em Vicência nesse final de
de semana. E quando eu cheguei no final de semana seguinte, fui ao interior, né, visitar os parentes, a família. Quando eu cheguei no final de semana seguinte lá em Vicência, ainda era o assunto da vez. Todo mundo falando, rapaz, o prefeito lá, o candidato a prefeito rebolando do lado da loirinha, não sei o quê. E aí eu perguntei, e a polícia? Debelou a reunião? Porque o outro tinha avisado, primeiro. O segundo nem avisou. A polícia acabou com a reunião e a resposta que eu obtive foi, a polícia estava lá dançando com a loirinha. E é claro que o papel aceita tudo, né? Na teoria, isso é lindo. Na prática às vezes a teoria apanha um pouco. A teoria vira e mexe está apanhando da prática, sempre apanhando da prática. Então, mas a teoria que nos interessa aqui, né? Eu preciso de 4 requisitos. 4 requisitos. E quais são esses 4 requisitos? Esses 4 requisitos são sem armas. Deixa eu fazer aqui um joguinho de cores. Sem armas, pacífica, local aberto e prévio aviso. O que é que eu não preciso? Eu não preciso da autorização para exercer o direito de reunião. Quer um exemplo muito bacana, relativamente atual, né? Passeatas pró e contra impeachment de Dilma. Lembra? As ruas de São Paulo só não, né? São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, enfim, Santa Catarina. As ruas de grandes cidades, Santa Catarina não é uma cidade, me perdoe, Florianópolis. As ruas de grandes cidades foram tomadas por manifestantes pró e contra a ex-presidente Dilma, manifestantes pró e contra, exercendo o seu direito à reunião. Todas foram, até onde eu sei, sem armas, pacífica. Ah, Nelson, mas se tiver um usando arma, não vai debelar uma reunião gigantesca, mas nenhum, prende aquele cara, se ele não tiver porte. Certo? Mas, debela. Ok? Senhoras e senhores. Dúvidas? Bom, vou tirar isso daqui. Vamos avançar. Ainda em direito de liberdade, chegamos à associação. A associação. E aqui são vários incisos, tá? Primeiro deles, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, eu posso ter uma associação, a Associação dos Concurseiros do Brasil, olha que coisa linda. Se ela tiver fins lícitos, é pleno esse direito. Ótimo. Se ela não tiver estrutura paramilitarizada, caráter paramilitar... Nelson, o que é um caráter paramilitar? Estrutura militar, paramilitar, é braço armado, grito de guerra, hierarquia, fardamento. Exemplo, as Farcs colombianas. Eu nem preciso ir para a Colômbia, né? A Farc não é mais um exemplo atual. O Comando Vermelho, o Terceiro Comando, o que mais? O PCC, o Abelhas, e por aí vai. Certo? Não pode ter essa estrutura militarizada, paralela ao militarismo. Além disso, olha o outro inciso, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização. Então, se ela for fins lícitos paramilitar, a administração pública não pode exigir autorização, sendo vedada, sendo proibida a interferência estatal no seu funcionamento. Então, eu monto a associação que eu quiser com vocês e o Estado não pode meter o dedo no funcionamento, nem pode exigir autorização. Certo? Mas esse é o inciso que importa, pessoal. Esse aqui, ó, é o inciso que importa. O inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Exigindo-se do primeiro caso... Opa, peraí. Qual é o primeiro caso? Vou de novo. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, primeiro caso. Ou ter suas atividades suspensas, segundo caso, por decisão do juiz. Exigindo-se, no primeiro caso, qual seja compulsoriamente dissolvidas, o trânsito em julgado. Olha para cá, dá uma olhadinha aqui. Deixa eu sair da sua frente. Vamos lá. As associações, recapitulando,
Elas precisam ter fins lícitos, não é? Confere? Não pode ter esse caráter paramilitar. E a administração pública ela não vai interferir no seu funcionamento, nem vai exigir autorização para ela funcionar. Não pode meter o dedo. Mas imagine que a associação, vamos imaginar que vocês montam a associação dos matadores de concurseiros. Eu não estou dando exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo assim, a associação dos matadores de concurseiros, o fim da associação é matar todo mundo que for na frente no listão de aprovados. Perceba que essa associação tem claramente um caráter ilícito. Pode agora a administração pública interferir no seu funcionamento? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não pode. Não pode estar aqui, ó. A administração pública não pode interferir no seu funcionamento. Mas, Nelson, é ilícita. É para matar concurseiro. E agora? E agora que se a administração acha que ela é ilícita ou tem caráter paramilitar, ela que leve o problema para o Estado juiz. E o juiz, sentenciando, vai suspender suas atividades ou, quando transitar em julgado, extinguir compulsoriamente. Mas ela só será compulsoriamente extinta com a decisão judicial transitada em julgado. Enquanto não houver o trânsito julgado, vamos imaginar, a associação perdeu na primeira instância, mas recorreu para o tribunal. Se recorreu, não houve o trânsito em julgado. Se recorreu, não houve o trânsito em julgado. Se não houve o trânsito em julgado, ela não será extinta, ela ficará com as atividades apenas suspensas. Certo? Uma vez eu fui fazer um concurso no delegado do Rio de Janeiro. Olha onde eu estava me metendo. Alguém aqui é carioca, né? Quem é carioca? Escreve aí pra mim. Delegado do Rio de Janeiro. E o concurso de delegado do Rio de Janeiro, naquela época não estava chovendo bala como chove hoje, não. Mas eu fiz uma excelente prova. Fiz uma prova magnífica. Eu saí de lá cantando vitória. Eu disse, caramba, eu passei nessa prova. Nossa! Foi o primeiro concurso público que eu fiz depois da faculdade, salvo engano. Tenho quase certeza. Foi o primeiro concurso pós-faculdade. Eu fiz alguns antes da faculdade e não passei. Pós-faculdade, eu acho que, se não me engano, foi o primeiro. E aí eu já estava levando o estudo mais a sério, já estava estudando do jeito certo, já sabia como estudar, já estava pesquisando muito sobre memorização, funcionamento do cérebro, de memória, enfim. Coisas que eu falo e passo para os meus alunos lá do mapa para aprovação, né? Técnicas de estudo, ferramentas coaching, enfim. Aí eu me lembro que eu saí de lá cantando uma vitória louca. Eu disse, caramba, eu tô feito, tô aprovado. Daqui a alguns meses estarei eu aqui correndo atrás das atrizes globais, pensei eu. Esteja presa, Débora Seco. Esteja presa, Mariana Ximenes. Nossa, vai ser o máximo. Aí uns meses depois saiu o resultado, acho que um mês depois. Saiu o resultado. E eu não passei. Não passei por uma questão. Se eu tivesse acertado uma questãozinha a mais, teria entrado. Em último lugar, mais teria entrado. E a questão foi essa. Ela dizia assim. Vou ficar aqui na sua frente para você não filar. Ela dizia assim: uma associação só poderá ser dissolvida por decisão judicial transitada em julgado, vírgula. Até aqui, verdadeiro ou falso? Escreve para mim. Verdadeiro ou falso? Escreve aí no papel, verdadeiro ou falso? Eu vou repetir. Uma associação só poderá ser dissolvida por decisão judicial transitada em julgado. Verdadeiro ou falso? Eu marquei verdadeiro, mas está falso. Tá falso. Olha para cá. Uma associação só poderá ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial transitada em julgado. Não era nem vírgula, era ponto. Eu botei a vírgula para disfarçar. Caramba, Nelson, espera aí, Nelson. Uma associação só poderá ser dissolvida por decisão judicial transitada em julgado. Não é a mesma coisa, não? Não. Quando eu tiro compulsoriamente, a palavrinha compulsoriamente, eu quero dizer o seguinte, olha, não existe outra forma de extinguir uma associação a não ser a decisão de um juiz transitada em julgado. E a associação, ela pode ser voluntariamente dissolvida. Vocês podem, associados, chegarem à conclusão de que a associação cumpriu o seu objetivo. Mataram todos na frente no listão. Todos que estavam na frente. Vamos extinguir a associação? Bora. Vão lá e extingue a associação. Percebe? Ela pode ser voluntariamente dissolvida. Agora, compulsoriamente, aí só por decisão judicial. Transitada em julgado. Enquanto não transitar em julgado, não será dissolvida. Enquanto não transitar em julgado, ela ficará com as atividades
suspensas. É óbvio que eu dei um exemplo drástico aqui, matadores de concurseiro, é óbvio, né? Mas eu quero que você pegue a ideia. A associação tem fins ilícitos porque ela lava dinheiro, porque ela polui o meio ambiente, é porque pode ser voluntariamente dissolvida, claro, mas compulsoriamente dissolvida só depois da decisão judicial transitada em julgado. Certo? Enquanto não transitar em julgado, Nelson, enquanto não transitar em julgado, não será dissolvida, ela ficará apenas com as atividades suspensas. Ok? E os dois últimos incisos das associações e, consequentemente, da liberdade, diz: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, eu me associo se quiser. E enquanto eu estiver associado, eu permanecerei associado enquanto quiser. Tá bom? É facultativo, é um direito de exercício facultativo. E a outra diz: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. As entidades associativas, as associações, podem representar seus legitimados, seus membros, seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. O detalhe aqui é que as associações podem impetrar mandado de segurança, elas podem entrar com ações judiciais para representar os seus associados, desde que haja, olha, expressa autorização. Desde quando expressamente autorizadas. O associado, ele tem que autorizar. Vá lá, minha filha, a associação me proteja judicialmente ou extrajudicialmente. Tem que haver a autorização expressa. Salvo, olha o que eu vou dizer agora é jurisprudência do STF. Jurisprudência do STF. Salvo para o mandado de segurança coletivo. Aula passada. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, aí eu falei para vocês, partido político com representação no Congresso Nacional. Entidade sindical, sindicato, né? Entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Pois bem, o requisito para a associação impetrar mandado de segurança coletivo tem que ter pelo menos um ano. Se a ação for um mandado de segurança coletivo, não precisa da expressa autorização, segundo o STF. O que precisa é do requisito temporal, que precisa de ter pelo menos um ano. Ok? Tá claro isso? Dúvidas? 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 O que mais, senhoras e senhores? Vamos lá, passando aqui. Bom, com isso a gente termina o direito de liberdade. Eu vou agora passar para o direito de propriedade, certo? Antes, me manda aí tuas perguntas.